Bem, agora nós vamos começar a segunda parte da aula de biotransformação de fármacos. Na aula de agora nós vamos abordar um pouco mais, aprofundar as reações de biotransformação de fase 1 e de fase 2. Então, recapitulando, né, a fase de oxidação, né, a reação de oxidação da fase 1 é uma das reações mais importantes, né? E aí você tem, a gente falando ainda do citocromo P450, né, algumas isoenzimas. Então nós temos a CYP3A4, é uma das mais importantes, né, isoenzimas da superfamília do citocromo P450, e ela metaboliza cerca de 60% dos fármacos, sendo também, né, obviamente, a enzima que é predominante no fígado. Então, só para a gente ter alguns exemplos aqui de fármacos importantes que são metabolizados com essa enzima, né, a amitriptilina, o cetaconazol, sertralina, ritonavir. Então, a gente deve dar uma grande atenção a essa isoenzima. Então, né, começando com as reações de fase 1, então nós vimos que quem são as reações de fase 1? Basicamente, reações de oxidação, redução e hidrólise. Então, nas reações de oxidação, né, uma vez que é muito abundante as enzimas que realizam, né, a reação de oxidação, principalmente o citocromo P450, a gente viu algumas isoenzimas, a gente tem basicamente, nessas reações de oxidação, inserção de grupos hidroxilas ou oxigenação. Por quê? Porque a inserção desses grupos hidroxilas, elas irão tanto, né, aumentar a hidrossolubilidade do fármaco, quanto também deixar grupos reativos, preparar essa molécula para sofrer reações de conjugação na fase 2, né? Vai ter um sítio ali onde poderá ser transferido um grupo para essas moléculas, facilitando assim a sua excreção. Então a gente pode ter a alque, né, ou a hidroxilação de cadeias laterais, por exemplo, né? Então a gente tem inserção aí de grupos hidroxilas. Também a gente pode, né, observar a hidroxilação aromática. Normalmente essa hidroxilação ela ocorre preferencialmente na posição para, né? Então a gente vê aqui também reações de desaminação, onde você tem também inserção de oxigênio, N-oxidação, né? No grupo amina você tem grupos nitros, também na formação de sulfóxidos, onde a gente também tem a inserção de átomos de oxigênio. Então, basicamente, nas reações de oxidação, nós temos inserção de átomos de oxigênio. Bem, e aí existem diversas famílias, né, responsáveis por essas reações de oxidação. Além do citocromo P450, nós temos também as flavinas monooxigenases, né, que também é uma importante família de oxidases de função mistas. Basicamente, né, elas não são seletivas e catalisam a oxidação de grupamentos nucleofílicos. Então, é muito comum essas FMO, né, essas flavinas monooxigenases, oxidar anéis aromáticos, aminas, tióis e sulfetos. E a gente também tem outras enzimas, né, de oxidação que são um pouco mais específicas, como a monoamina oxidase, a alcodesidrogenase e a xantina oxidase. Também são enzimas que realizam oxidação, só que de um grupo mais seletivo de fármacos. E aí a gente, né, vai ver mais à frente. Bem, então, dando continuidade às reações de oxidação, uma enzima que ela é importante a gente, né, destacar aqui é a alcodesidrogenase, né, uma enzima específica para o metabolismo do alquetílico. Então, a gente tem, né, o etanol, né, basicamente o alquetílico, ele vai passar por basicamente duas etapas principais de metabolização, onde nós temos a primeira etapa, a alcodesidrogenase, tá? Então, você tem posteriormente a formação do acetaldeído, e numa segunda etapa nós temos a aldeído desidrogenase, convertendo esse acetaldeído num acetato, que é o produto final da reação. Então, eu gostaria de destacar essa reação, porque nessa primeira etapa aqui nós temos um polimorfismo genético em relação à alcodesidrogenase. Então, é a primeira enzima que vai metabolizar, que vai inativar o alquetílico. Então, por exemplo, em asiáticos, é comum você ter um polimorfismo genético, ou seja, você tem indivíduos que têm uma baixa capacidade, né, uma pequena concentração dessa enzima. E isso vai fazer com que esses orientais, né, esses asiáticos, tenham uma maior suscetibilidade aos efeitos do alquetílico. Então, às vezes a gente, né, vê, normalmente a gente brinca um pouquinho, vê os japas, começa a beber e já fica rapidamente, né, com rubor, já começa a ter um efeito de embriaguez,
justamente porque tem aí nessa população asiática, né, uma redução da atividade dessa enzima. Então a gente já encontra aí um polimorfismo genético. Bem, e aí a gente vai destacar para essa segunda etapa da reação, que é a etapa onde você tem a molécula de acetaldeído, né, ela vai sofrer uma segunda oxidação através da aldeído desidrogenase. Essa segunda enzima, ela é alvo de alguns medicamentos, né, medicamentos que são utilizados no tratamento, né, como auxiliar no tratamento do alcoolismo. Então, principalmente o disulfiram. Então, o disulfiram, ele atua inibindo essa segunda enzima, né? Então, o momento que ela inibe a aldeído desidrogenase, o que vai acontecer? O etanol, ele vai ser convertido em acetaldeído pela álcool desidrogenase e vai haver um acúmulo de acetaldeído no organismo. Esse acúmulo de acetaldeído é o principal responsável pelos efeitos desagradáveis do álcool etílico. Na verdade, não é o álcool etílico que traz o enjoo, que traz o rubor, que traz, né, todos aqueles sintomas que são desagradáveis, né, a ressaca, a dor de cabeça, né, basicamente é o acetaldeído que ele tem essa toxicidade, traz esses efeitos desagradáveis, né, porque se a gente tivesse um fármaco inibindo a álcool desidrogenase, isso seria a alegria dos bebuns, né? Ou seja, ele ia beber pouco, né? Vou fazer uma brincadeira aqui, ia beber pouco e já ia estar doidão, né? Já ia estar no grau, né? Já ia estar chapado rápido. Mas não, a gente tem, na verdade, um fármaco que inibe essa segunda etapa, ou seja, vai acumular acetaldeído. Acetaldeído é a principal molécula responsável pelos efeitos, né, desagradáveis da ressaca. Então, no momento que você bloqueia, né, então o álcool etílico vai continuar sendo convertendo normalmente em acetaldeído, mas chega aqui, você tem um bloqueio da reação. E aí quando você tem esse bloqueio dessa reação, o acúmulo de acetaldeído vai trazer os efeitos, né, desagradáveis. E é justamente esse o princípio do disulfiram, né, como é que se diz, da abordagem do disulfiram, ou seja, o indivíduo ao tomar a ingerir bebida alcoólica, ele vai sentir um desconforto horrível, porque esse acetaldeído ele não vai ser eliminado, né? Ele vai ficar acumulando ali, porque quando gera acetato, vai embora. Mas aí você vai ter um acúmulo de acetaldeído. Então imagina uma ressaca muito mais intensa, né? Os efeitos do acetaldeído muito mais intensificados. Então isso vai fazer com que o indivíduo, né? Assim, a ideia é essa, né? Que ele evite fazer ingestão de bebida alcoólica, porque ele vai se lembrar dos efeitos horríveis que ele vai sentir, né? E aí, só que existe um risco, né, de você utilizar, né, por exemplo, de disulfiram, que ele é utilizado com essa finalidade, porque às vezes o alcoolismo, às vezes a pessoa não consegue controlar, ela tá fazendo uso de disulfiram e mesmo assim ela não consegue controlar o desejo, né, de beber, e aí o que vai acontecer? Ela corre um risco aí, se fizer uma grande ingestão de bebidas alcoólicas, dela até chegar mesmo a ir a óbito. Então, quando você utiliza a terapia do disulfiram, né, que é esse inibidor da aldeído desidrogenase, né, o indivíduo tem que estar com suporte psíquico, né, ele tem que estar lá acompanhado com um psicólogo, com uma terapia, ele tem que ter o consentimento, ele tem que ter consciência, né, dos efeitos dessa droga, que ele vai ter que se controlar, né, e não como antigamente, que eu já via pessoas dizer que colocava disulfiram, né, às vezes a esposa colocava escondido na comida do marido. Aí o marido ia lá, né, comia, depois bebia, e aí sentia um efeito horrível, né, para ver se parava de beber. Falta mesmo ainda de informação, de instrução, que isso, né, já se foi utilizado dessa maneira, de colocar escondido na comida, né, do alcoólatra. Mas isso é um perigo muito grande, né. Então o indivíduo que faz uso do disulfiram, com essa finalidade, ele tem que ser muito bem esclarecido, né, da abordagem, né, multiprofissional ali do tratamento do alcoolismo. Então, só um adendo aqui da gente lembrar, né, da questão da álcool desidrogenase e da aldeído desidrogenase. Bem, e aí algumas reações de redução, né, nós já falamos das reações de oxidação. Então, nas reações de redução, a gente envolve o que? Tanto a adição de hidrogênio por meio de uma dupla ligação, ou a remoção de oxigênio, né, e a adição de hidrogênio. Então, uma reação muito importante do metabolismo, né, principalmente em compostos que vão conter grupos aldeídos, cetonas, alcenos, grupos nitro, grupo azo e sulfóxidos. Aí a gente tem aqui alguns exemplos, né, os produtos de muitas dessas reduções são grupamentos funcionais que podem sofrer depois uma reação
de fase 2, né? Vai se conjugar e tornar a molécula mais hidrossolúvel para a sua eliminação. Então aqui a gente tem carbonilas cetônicas, por exemplo, né, que pode sofrer a adição de hidrogênio, e aí essa adição de hidrogênio com remoção de oxigênio. Então você pode ter essas reações aqui, né, que o grupo nitro, né, e aí você ter a remoção de oxigênio e a adição de hidrogênio. Então basicamente, né, aqui a gente tem outros exemplos de redução de grupamentos funcionais que podem também resultar na formação de estereoisômeros. Então, por exemplo, a gente tem essa carbonila cetônica, né, uma vez que ela, né, ela vai sofrer uma reação de adição aqui, ela vai formar esse álcool, né, como principal produto, e aqui a gente tem o que? A gente tem um carbono proquiral, um carbono sp2, né, onde houve a adição aqui de hidrogênio, e aí a gente formou um centro estereogênico. Então, um exemplo aqui da varfarina, né? Então, as enzimas usadas, né, principalmente para catalisar as reações de redução, né, muitas vezes elas têm ações específicas, como aldeídos e cetonas. Então, você vai ter aldocetoredutases. No grupo nitro, né, você vai ter as nitroredutases. Grupos azo, as redutases multicomponentes. E aí, saindo das reações de redução, a gente entra nas reações de hidrólise, que é a via muito comum da biotransformação, né, para ésteres e amidas. Então, basicamente, hidrólise, a gente vai lembrar grupo éster e grupo amidas, que são passíveis de sofrer, né, essa reação, que na verdade é uma clivagem pela incorporação de uma molécula de água na estrutura. Então, você vai ter diversas esterases, né, carboxiesterases, colinesterases, organofosfatases. Então, aqui a gente tem exemplos, né, de, por exemplo, se eu tiver para o grupo éster, enzimas, né, pode ser esterases não específicas, e aí vai ter como produto um álcool e o seu respectivo ácido carboxílico, né, e normalmente são reações, a hidrólise de éster, ela costuma ser uma reação bastante rápida, muito utilizada na abordagem da formulação de profármacos, que é o que a gente vai ver na próxima aula sobre latenciação. Então, guarde aí essa informação da velocidade. E as amidas, basicamente são esterases não específicas, como carboxipeptidases, aminopeptidases e deciclases. E aí você vai ter como produto a amina correspondente e um ácido carboxílico. Essa reação ela é mais lenta, né? Então ela tem uma formação um pouco mais lenta e ela também pode ser utilizada, né, também na abordagem de profármacos, mas profármacos que a gente queira uma ação mais prolongada. Então nós vamos falar um pouco mais, né, dessa abordagem de desenvolvimento de fármaco em cima da reação de hidrólise, né, de ésteres e de amidas. Então é a via comum de biotransformação, né? Então você tem uma clivagem e incorporação da água na estrutura. Então aqui a gente tem a molécula, né, o éster, e aí você vai ter a formação do ácido carboxílico e o correspondente álcool. Amidas, você vai ter, né, também formando o ácido carboxílico correspondente e uma amina. Então aqui você tem essa clivagem. Então, nas reações metabólicas da fase 1, né, cada um dos grupamentos funcionais de uma molécula ele pode ser um ponto de partida para a sua via metabólica. Então, a gente conhecendo as principais reações, a gente pode, com um novo fármaco, por exemplo, que eu estou desenvolvendo, tentar ter uma ideia de como seria o comportamento dele dentro do organismo. Quais seriam os possíveis metabólitos formados. Tá? Então, a gente vai ver aqui uma grande sequência, né, de reações de acordo com os grupos funcionais, né, o que é mais comum acontecer em vivo. E claro, a gente também tem como tentar prever se, né, de alguma forma pode gerar alguma molécula tóxica, né, algum metabólito mais tóxico, dependendo, obviamente, dos grupos funcionais presentes nessa molécula. Então, a gente evita a utilização desses grupos funcionais que podem, no processo de metabolização, gerar compostos que apresentem uma toxicidade. Então, a gente começa com reações metabólicas de fase 1, que envolve alcanos, né? Então, basicamente, você tem ligações alifáticas que são metabolizadas com a inserção de grupos hidroxila. Então, a gente vai ver que o que é muito fácil para aumentar a polaridade. A primeira estratégia do organismo é colocar uma hidroxila, tá? E essas hidroxilas, elas podem ser inseridas tanto no carbono terminal, tá? Ou tanto no carbono lateral ao carbono terminal, né? Então, que a gente chama esse carbono ômega, né, vai ser o que? Essa hidroxila, ou então no ômega 1, né, no carbono seguinte. Então, você pode ter frequentemente a inserção dessas hidroxilas. Então, é muito comum, né, ou então, se você tiver grupos atratores de elétrons, né, como anelbenzeno, cloro, ceto, aminoalifático, éster, essa hidroxilação vai acontecer no carbono adjacente. Por quê? Porque você tem
uma deficiência de elétrons ali naquele carbono do lado, porque eu tenho um átomo, por exemplo, eletronegativo. Né? Então, se eu tenho esse grupo, né, atrator de elétrons, o que vai acontecer? O átomo vizinho, o carbono vizinho, vai ficar deficiente de elétrons. Então, vai ser muito mais fácil ali para você, ele vai ficar muito mais reativo para a inserção, por exemplo, de um grupo hidroxila. Então, a gente tem aqui o exemplo, né, do pentobarbital, que é um sedativo, né, aí especificamente por uma enzima do citocromo P450, sofrendo a hidroxilação. Então, a gente vai ver aqui a hidroxilação no carbono ômega 1, né, não foi da extremidade, tá? Aí, quando a gente tem, por exemplo, anel aromático, né, a gente tem aqui, por exemplo, a tobutamina. Então, aqui na tobutamina, ele já preferiu fazer uma hidroxilação nesse carbono aqui, nessa metila. Tá? Então, a gente vai ver que muito comumente as reações de fase 1, né, as reações de oxidação, você vai estar inserindo carbono, principalmente grupos hidroxilas. Bem, e alcenos? Alcenos, né, também a via principal é normalmente a formação do seu oxirano. Então, essa dupla ligação você também está inserindo o oxigênio, né? Então, os oxiranos, eles costumam ser grupos estáveis, mas ele pode sofrer depois reações subsequentes com nucleófilos. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma dupla ligação, né? Aqui não estou especificando alguma enzima que realiza oxidação do citocromo P450, e aí eu posso ter uma adição de oxigênio aqui, formando um oxirano. Bem, vamos ver aqui alguns exemplos de moléculas, né? Então, esses oxiranos, né, eles são estáveis, mas eles podem sofrer reações com nucleófilos. Então, aqui a gente tem, né, essa dupla ligação da carbamazepina, e aí, com a inserção de um oxigênio aqui, vai formar o seu respectivo epóxido, e esse epóxido depois, né, ele pode ali, na presença de água, ter aqui a formação dessas duas hidroxilas, né, formando aqui esse diol, que é o produto excretado. Bem, alcenos, né, a redução de alcenos ela é rara, mas pode acontecer, né, algumas cetonas alfa-beta insaturadas, né, podem ser reduzidas. Então, a gente tem um exemplo da progesterona, né, que era reduzida a uma mistura de 3,20 de ionas, né, 5 e alfa-beta. Tá? Então, aqui a gente tem essa dupla ligação da progesterona, e aí você pode ter uma adição aqui, né, de hidrogênio, formando esses dois metabólitos. Bem, e aí reações de alcinos. Os alcinos, né, com a tripla ligação, é uma ligação forte. Então, é uma ligação que não costuma ser muito reativa. Então, se a molécula tiver outro grupo mais reativo, provavelmente a metabolização dela vai acontecer no outro grupamento funcional. A não ser que ela não tenha nenhum outro ponto mais fácil de sofrer reação, ele pode formar um oxireno, né? Novamente, a adição de oxigênio e a formação do oxireno. Então, aqui, por exemplo, se a gente olha para o Norgestrel, né, que é um anticoncepcional, apesar dele ter essa tripla ligação, é mais interessante que ele sofra a redução dessa dupla ligação do que a formação do oxireno nessa tripla. Então, a ligação tripla ela tem uma alta estabilidade. Então, se não tivesse mais nada aqui de reativo, mas como tem essa dupla ligação, então vai acontecer o quê? Vai acontecer aqui, ó, né, a redução dessa carbonila, tá? Ao invés da gente formar o oxireno, né, a partir da ligação tripla. Bem, e reações, né, de carbonos aromáticos. Então, a principal via de oxidação, né, de carbonos aromáticos é a hidroxilação. E se esse anel aromático, né, como ele é substituído, normalmente ele vai ser na posição para. Né? Então, aqui acredita-se que essa hidroxilação, né, você pode ter ali uma formação do intermediário areno-epóxido. Então, normalmente, né, você vai ter que inserção dessa hidroxila. Então, aqui, né, quando a gente representa esse R sem ter uma posição para o centro do anel aromático, significa que eu não estou definindo posição. Tá? Mas normalmente é mais comum que isso ocorra no carbono para em relação ao substituinte, né, para o anel substituído. E aí você pode formar né, aqui um epóxido, né, um areno epóxido, e depois ter hidroxilação. Tá? Então a gente está vendo que muitas dessas reações de fase 1 basicamente é a inserção de hidroxilas. Aqui nós temos o exemplo da anfetamina, tá? Então aqui na anfetamina percebam que onde é que foi inserido a hidroxila? No carbono em relação ao substituinte, tá? E aí, obviamente, a gente tem, né, uma natureza eletrofílica reativa desse anel
epóxido, né, e esses intermediários areno-epóxidos podem reagir com grupos nucleofílicos, né, de moléculas endógenas, como a glutationa, como ácidos nucleicos e proteína. Então aqui a gente também tem a reatividade desses grupos com grupamentos nucleofílicos biológicos. Bem, ainda na reação, né, que em fase 1, né, normalmente quando você tem um átomo hétero, né, um heteroátomo, né, e você vai ter uma hidroxilação do carbono alfa, ou seja, como eu disse, esse heteroátomo, né, normalmente tem aí, são átomos mais eletronegativos, como o enxofre, o oxigênio. O que vai acontecer? Ele, né, pode deixar aí essa deficiência de elétrons. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse heteroátomo, né, aqui esse grupo sulfeto, ele vai receber um oxigênio formando um sulfóxido e pode receber um segundo oxigênio formando uma sulfona. Tá? Aqui esse nitrogênio, né, desse heteroátomo, ele também pode, né, receber aqui um oxigênio, né, formando um N-óxido. Ou esse outro daqui, né, receber no carbono vizinho um oxigênio, formando uma lactama. Então a gente está vendo que boa parte dessas reações de fase 1 é exceção de oxigênio. Então aqui nós temos o exemplo da fenmetrazina, e aí, né, nesse nitrogênio, nesse carbono lateral a esse nitrogênio, como aqui você tem uma deficiência de elétrons, aqui fica mais fácil para a gente adicionar um oxigênio, formando essa carbonila. Tá? Aqui a tioridazina, por exemplo, né, como ele tem esse grupo enxofre, então facilmente ele vai receber um oxigênio formando o sulfóxido e a sua respectiva sulfona. Bem, em relação aos álcools, né, os álcools a gente vai ter um comportamento diferente, né, em termos de reatividade para álcools primários, secundários e terciários. Então, normalmente os álcools primários, eles vão sofrer oxidação ao aldeído, né, e depois ao seu respectivo ácido carboxílico, que é o que acontece com o etanol. O etanol é um álcool primário, né, a hidroxila está ali no carbono terminal. Já para os álcools secundários, né, que aí você vai ter um carbono secundário, a hidroxila não vai ser, né, mais um carbono terminal, mas dentro ali da cadeia carbônica, você pode ter um equilíbrio entre acetona e álcool, né, aqui uma reação de oxidação, e depois o equilíbrio entre acetona e o respectivo álcool. E os álcools terciários, eles não sofrem oxidação. E aí a gente tem, né, um álcool primário, que pode ser o álcool etílico, ou metanol, ou uma cadeia maior. Então essa hidroxila está aqui no carbono terminal. E aí a gente tem a álcool desidrogenase, né, através do NAD, formando aldeído, e depois formando o produto final, que é um ácido carboxílico. Tá? E o álcool secundário, o que vai acontecer com o álcool secundário? Você vai ter álcool desidrogenase, mas aí você vai formar o quê? Você vai formar uma cetona, ao invés de formar um produto final, que é um ácido carboxílico. Bem, aminas também, todos os tipos de aminas alifáticas podem ser oxidadas pelo citocromo P450, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, a fentermina, né, que é esse anorexígeno. O que vai acontecer? Ele vai ser hidroxilado. Então a gente está vendo que seção de hidroxila é a reação preferida, né, na metabolização. Mesma coisa aqui da desmetiliprimamina, que é um antipsicótico. Esse grupo amina aqui, ele vai, ó, receber uma hidroxila. Já amidas, como nós falamos, amidas, vai sofrer o quê? Vai sofrer hidrólise. Tá? Então, quando você vira uma amida, você já sabe que ela vai sofrer uma reação de hidrólise, e normalmente a hidrólise de amida, ela é mais lenta do que a hidrólise de éster. Então, aqui, né, a gente vai ter, né, a adição da água, formando respectivos ácido carboxílico e a amina correspondente, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo da procainamida, né, numa reação de hidrólise na presença de água, a gente vai ter o respectivo ácido carboxílico e a amina. Então, é uma quebra da molécula. Aqui é a fenzoximida, né? Você vai ter a abertura desse anel aqui, e aí você, né, vai ter a liberação, né, que aqui vai ser uma molécula só, né, que você vai ter apenas a quebra do anel. Bem, aí nas reações, né, de fase 1 de aldeídos e cetonas, então pode ser oxidado ou reduzido. Entretanto, as reações, elas são mais facilmente oxidadas a ácidos carboxílicos do que sofrer uma redução metabólica. Então, o aldeído, ele preferencialmente vai sofrer oxidação formando o respectivo ácido carboxílico, mas ele pode também sofrer redução formando um álcool primário. Lembrando que
esse equilíbrio aqui ele é muito mais propício à oxidação do que a redução, né? Aí uma exceção aqui, né, é o cloral, né, que é esse hipnótico, onde ele vai sofrer a redução formando o tricloroetanol, mas normalmente ele é mais propício à oxidação formando o seu respectivo ácido carboxílico. Bem, e ainda de aldehídos de cetona, né, as cetonas são mais resistentes à oxidação e normalmente elas acabam sofrendo reações de redução, tá? E aí se eu tiver uma cetona assimétrica, né, eu posso formar aí misturas de isômeros, né? Os álcools secundários também podem, né, posteriormente, esses álcools que são formados, vão sofrer uma reação de fase 2. Então aqui eu tenho uma cetona, ela vai sofrer a redução e vai formar um álcool secundário, tá? Então normalmente ela forma o quê? Um centro estereogênico. Aqui um exemplo da varfarina, né? Então a varfarina, que é esse grupo cetônico, ele vai, né, sofrer essa redução, formando o centro estereogênico. Então ele pode formar, né, essa hidroxilação, né? Ela pode deixar essa metila, pode ficar tanto a metila terminal, tá? E aí você vai ter um álcool secundário, quanto a hidroxila ficar aqui no final da cadeia. E aí você vai formar um álcool primário. Então eu posso tanto ter a formação de um álcool secundário, quanto a formação de um álcool primário, tá? Então, só que o produto principal é a formação desse álcool secundário. Bem, éteres, né, a principal via é a desalquilação oxidativa, catalisada normalmente por oxidases de função mista. Então aqui a gente tem, né, o grupo éter. E aí o que vai acontecer? Aqui nesse carbono vizinho, né, ele vai ficar deficiente em elétrons por conta da proximidade com o oxigênio. E aí ele vai receber uma alfa hidroxilação, né? Vai receber uma hidroxila no carbono alfa, no primeiro carbono ao lado do oxigênio, que é o heteroátomo, né, no caso do grupo éter. E aí podendo sofrer outras reações, formando aldeído, cetona e o respectivo álcool. Então a fenacetina, né, que é um analgésico, ele pode sofrer esse tipo de reação, né, aqui essa carbonila, formando o etanol e originando o paracetamol. Então a fenacetina seria, digamos assim, um profármaco do paracetamol, mas a gente vai falar melhor de profármacos na aula de latenciação. Bem, ésteres, como eu já tinha comentado com vocês, vai sofrer o quê? Reações de hidrólise, né? Então, e normalmente essas hidrólises, elas são bastante rápidas, obviamente, se você não tiver um grupo, né, se ela não estiver estericamente impedida, um grupo volumoso próximo ali, o grupo éster. Então, basicamente, você vai ter um grupo éster com adição de água, formando o respectivo ácido carboxílico e o etanol, né, e uma molécula de álcool. Então, o ácido acetilsalicílico, né, ele vai sofrer aí uma reação de hidrólise, né, formando o ácido salicílico, tá? Então, aqui a gente tem, né, esse grupo éster, ele é quebrado. Bem, sulfetos e sulfóxidos, né, normalmente a via mais importante é a oxidação através das flavinas monooxidases, né, formando o respectivo sulfóxido, e pode sofrer outra oxidação gerando a sua sulfona, né, um segundo átomo de oxigênio sendo adicionado ali ao enxofre. Então aqui a gente tem o sulfeto, né, sofrendo a oxidação, a primeira reação recebe o oxigênio, segunda reação de oxidação, um segundo oxigênio, então ele sai de sulfóxido para a sulfona. Então, um exemplo, né, a clorpromazina, né, esse enxofre aqui, ele vai formar o seu respectivo sulfóxido, o óxido S de clorpromazina. Bem, as reações de fase 2. Então, nós vimos as reações de fase 1, né, a gente vê ali mudanças em seção principalmente de oxigênio, né, então elas têm como objetivo preparar, né, muitas vezes essa molécula para a fase 2, né, inserindo grupos reativos, hidroxilas, né, que são pontos de ligação para uma molécula de conjugação. Então você vai ter um derivado, às vezes, da fase 1, né, e aí ele vai conjugar, né, a gente vai inserir aí uma molécula endógena, né, uma molécula um pouco maior, mais hidrofílica na maioria das vezes, para proceder à eliminação, tá? Ou então, às vezes, o fármaco, ele não necessariamente passa pelas reações de fase 1, se ele tiver um grupo ali reativo, por exemplo, ele pode direto desenvolver seu efeito e logo depois ser conjugado com uma dessas moléculas endógenas e ser eliminado. Então, as principais reações de fase 2 pode ser uma glicochloridação,
uma sulfatação, conjugação com o aminoácido, acetilação e conjugação com a glutationa ou metilação. Então a gente vai ver exemplos de cada uma dessas reações. Então basicamente aqui a gente tem, né, as reações, as enzimas, né, a localização subcelular e o cofator. Então a glicuronidação, né, você vai ter basicamente pela enzima UDP, tá, glicuroniltransferase, no microsoma, e aí você vai ter o cofator, que é o UDP ácido glicurônico. As reações de sulfatação, você vai ter uma sulfotransferase, né, uma transferência de grupo sulfóxido, e aí basicamente intermediada pelo PAPS. A conjugação com a glicina direto, né, que via acetil coenzima A metilação, né, por uma metiltransferase, por exemplo, metil e mais, né, como é transferência, metiltransferase, mediada pelo fator de S-adenosilmetionina, o SAM. A acetilação, você vai ter uma acetiltransferase, né, mediada por S-acetil coenzima A, e a conjugação com glutationa através da glutationa S-transferase, né, e aí você vai ter a glutationa sendo transferido. Então a gente vai ver um pouquinho dessas reações. Então na acetilação, né, ela é uma via importante, principalmente para as aminas aromáticas, tá, primárias, algumas sulfonaminas e algumas hidrazinas. Então, uma reação catalisada pela N-acetiltransferase, utilizando o acetil coenzima A como fornecendo o grupo acetil. Então, você tem que essa amina seja uma amina aromática de uma sulfonamida ou de uma hidrazina, e aí, mediante a acetiltransferase, tá, a N-acetiltransferase, você vai transferir esse grupo acetato para a molécula. Ainda que na acetilação, né, pode resultar em metabólitos às vezes menos hidrossolúveis, né, que é uma coisa que vai de encontro, né, ao objetivo das reações de fase 2. No entanto, ele pode ter mais aqui uma finalidade de desativar a ação do fármaco do que necessariamente auxiliar no processo de excreção. Então, a sulfanilamida, por exemplo, né, ela pode aqui ser acetilada, né, tanto aqui nesse grupo, né, SO2, né, tanto aqui no grupo amina. Então, aqui você tendo o processo de acetilação, né, basicamente não está aí contribuindo para a hidrossolubilidade, mas é um processo também de desativação do efeito dessa molécula. As reações de sulfatação, você vai ter transferência de grupo sulfato, tá? Então, é uma conjugação com sulfato, que é uma via muito comum para compostos hidroxiaromáticos, como fenóis, catecóis e algumas aminas. Então, você vai ter um grupo sulfato, né, que é originário de algum aminoácido contendo enxofre, cisteína, né, ele vai se combinar com ATP para converter na sua forma ativa. Então, nós temos o 5-alfa-fosfosulfato 3-fosfato de adenosina, né, o PAPS. Então, a reação geral é a transferência desse grupo sulfato, então ele vai conjugar aqui, vai se ligar a uma molécula de ATP formando o PAPS, né, e aí o que vai acontecer? Esse PAPS vai transferir esse grupo sulfato aqui para molécula que eu quero eliminar. Então, o grupo sulfato ele é bastante hidrossolúvel e isso facilita a sua eliminação, tá? Então, às vezes, né, essa reação ela pode ser limitada de acordo com a limitação do sulfato inorgânico. Então, muitas vezes existe mais de uma possibilidade de reações de fase 2 para a mesma molécula, né, para o mesmo fármaco, e isso vai depender da disponibilidade de substrato, né, da alimentação do indivíduo, por exemplo. Então, aqui nas reações de sulfatação, né, a reação ela é catalisada por uma sulfoniltransferase, ou seja, uma enzima que vai transferir o grupo sulfato, altamente ionizável, né, tornando a molécula bastante hidrossolúvel, e isso facilita, obviamente, a eliminação pela urina. Então, a gente tem essas sulfotransferases, né, então aqui mostrando o grupo sulfato mais o ATP, através da ATP sulforilase, formando a adenosina 5-fosfosulfato, né, o APS. E aí ela reagindo, essa molécula reagindo, né, o APS com ATP vai formar o PAPS. Então esse PAPS é que vai, né, aqui mostrando, né, a formação dele, essa molécula gigante aqui, e ela vai doar, né, ela vai transferir um dos seus grupos sulfato para o meu fármaco. Então aqui a sulfatação, né, ele é e a glucoridação são as vias, né, elas são vias competitivas. Então, se no organismo predominar, né, se você tiver baixas concentrações, o xenobiótico ele pode, ao invés de sofrer a sulfatação,
ocorrer a glucuronidação, né? Porque o ácido glucurônico ele acaba sendo mais abundante no organismo, né? Mas isso obviamente vai depender desse suprimento. Então aqui a gente tem um exemplo do paracetamol, né? Então aqui a gente tem uma sulfotransferase, né? Aqui o PAPS, né? Ele vai transferir um grupo sulfato para essa hidroxila e aí você vai torná-lo muito mais hidrossolúvel e mais fácil de ser eliminado para a urina. Então esse grupo aqui, um dos grupos sulfato aqui do PAPS, né? Ele vai ser transferido aqui para a molécula de paracetamol. E aí alguns exemplos, né? O sulfato, às vezes, ele não tem, né, nenhuma atividade farmacológica e realmente o objetivo é eliminação. No entanto, se você tiver uma sulfatação de grupos N-hidroxi, o que pode acontecer? Você pode gerar compostos que são tóxicos, que é o caso da fenacetina, tá? Então, essa fenacetina aqui, se ela receber, né, esse grupo sulfóxido, vai gerar uma molécula que é hepato e nefrotóxica. Bem, aí a gente também pode ter conjugações com alguns aminoácidos, né, que são moléculas endógenas, que também, né, vão acabar facilitando essa eliminação. Então, esses aminoácidos, eles podem ser normalmente conjugados com fármacos ou com reações de fase 1, onde contenha o grupo funcional ácido carboxílico e mediante a acetilcoenzima A, né? Então, aqui você vai ter principalmente a glicina ou a glutamina, né, são os principais aminoácidos, que vão se ligar a esses ácidos carboxílicos, né, aromáticos, facilitando a eliminação desse fármaco. Então aqui a gente tem um exemplo de uma conjugação, por exemplo, do ácido cinâmico, né, com a glutamina, formando um conjugado com a glutamina, que vai facilitar ali a sua eliminação. Tá? Ok. E aí com a glutationa, então a glutationa também é uma reação de fase 2, você vai ter uma reação não específica, onde você vai ter a combinação de um composto eletrofílico, como com o tripeptídeo glutationa, né, encontrado em quase todos os tecidos. Então uma conjugação, né, com o grupamento tio-nucleofílico, né, da glutationa, e aí você vai ter, né, por exemplo, aqui a glutationa reduzida e aqui a glutationa oxidada. Então, a gente, né, vai ter a transferência desse grupo, né, a gente percebe que é um grupo volumoso e bastante hidrofílico, para o fármaco, facilitando a sua excreção. Então, aqui, o eletrófilo, né, vai se combinar ao grupo sulfidrila da glutationa, formando um conjugado tioéster. Então, a reação ela é catalisada pela glutationa S-transferase, né, e seu conjugado, né, são raramente excretados na urina, em função do seu alto peso molecular. Então, a gente vê que é uma molécula bastante grande e muitas vezes ele acaba sendo excretado pela bile. Tá? Então, o estoque também de glutationa pode rapidamente se esgotar, né, a depender ali, né, de como está o estado nutricional do indivíduo, levando a acúmulos derivados da fase 1. Tá? Então, aqui a gente tem a glutationa S-transferase, né, transferindo esse grupamento. Então, a glutationa também ela é muito importante na metabolização de alguns compostos que são tóxicos, como alguns inseticidas, né, como o metilparatión, né, então aí você, por isso que é uma molécula importante no processo de desintoxicação, né, e às vezes a gente tem alguns antídotos, justamente porque a glutationa, ela vai se ligar facilmente a essas moléculas, facilitando a sua excreção. A metilação, né, é outra reação também de fase 2, né, a metilação ela também não vai tornar a molécula obviamente mais hidrossolúvel, ela pode, né, acontecer em alguns xenobióticos que contêm estruturas como fenol, como tiol e amina, então você pode observar N ou O-metilação, né, ou seja, a inserção do grupo metila num átomo de oxigênio ou no átomo de nitrogênio, e também a gente pode ocorrer em um átomo de enxofre. Então, ela é mais envolvida com a metabolização de moléculas endógenas do que de xenobióticos, do que de fármacos. Tá? Então, ela basicamente ela é catalisada pelas metiltransferase, né, a essa adenosilmetionina. E aí, basicamente, né, esse grupo ele vai vir do aminoácido metionina, que ele é ativado, e aí você vai ter essa reação catalisada por metiltransferase. Então, ele pode inserir esse grupo metila em hidroxilas, em grupaminas,
tá? Ou em gruparilas. Então aí você vai ter o que? A inserção dessas metilas. Então, exemplo, né, da dopamina, que é uma molécula endógena, e aí você vai ter essa hidroxila com a SAM, você vai ter o que? A inserção de um grupo metila, formando essa 3-metoxitiramina. O dimercaprol, né, por exemplo, que é um antídoto utilizado na intoxicação por metais pesados, também vai sofrer metabolização através dessa enzima, onde você vai ter o que? Você vai ter metilação dos grupos sulfidrilas. A nicotina também vai sofrer, né, esse nitrogênio vai receber esse grupo, vai receber essa metila, formando um sal quaternário de amônia. Aí a gente tem, né, metilação aqui da L-dopa, né, também aqui inserção de uma metila, tá, nessa hidroxila, aqui, né, que são O-metilações, ou seja, essa O-metilação significa que recebeu a metila num átomo de oxigênio. A gente também pode ter N-metilação, ou seja, inserção de uma metila num átomo de nitrogênio, que é o exemplo aqui da histamina, né? Então, esse nitrogênio aqui vai receber um grupo metila, a nicotina, né? Esse nitrogênio aqui vai receber um grupo metila. A gente também tem S-metilação, quando você tem a inserção do grupamento metila em átomos de enxofre. Então, aqui a gente vai ter o quê? Uma metilação desse grupo sulfidrila. E a reação, né, com a conjugação com ácido glucurônico, né, que é uma reação mais importante da fase 2, pela abundância que a gente tem desse átomo no organismo, né, uma vez porque a gente tem um bom suprimento, né, do ácido glucurônico. E aí vai metabolizar principalmente álcools, fenóis, aminas, tióis e ácidos carboxílicos, né, e são produtos, né, são ácidos fracos que são altamente ionizáveis no pH fisiológico e, consequentemente, são facilmente eliminados pela urina e bile, e catalisada pela UDP-glicoroniltransferase. Então, aqui a gente tem, né, o ácido glucurônico, né, que ele é uma molécula que tem que ser ativada, né, e vai ter uma transferência formando esse conjugado. Então, ela não é seletiva, né, é uma molécula que, se encontrar um grupo reativo do fármaco, ela facilmente vai se ligar, por isso que é uma das principais reações de fase 2. Então, a gente tem, por exemplo, a morfina, né? Então, aqui tem um grupo hidroxila, beleza, ele vai receber uma molécula de ácido glucurônico e aí vai ser facilmente eliminado. Então, a gente também pode ter com a fenilbutazona, né? A fenilbutazona também pode receber a molécula de ácido glucurônico, facilitando a sua excreção. Então, a gente viu que existe uma grande quantidade de reações, claro que ninguém vai conseguir armazenar todas essas informações, né? Mas o objetivo aqui é a gente ver o princípio básico, a gente olhar para o grupo funcional, olhar para a molécula que a gente está sintetizando, tentar imaginar quais seriam os possíveis metabólitos formados, conhecendo um pouco mais dessas vias, conhecendo um pouco mais o comportamento desses grupos funcionais frente a todo o sistema enzimático que a gente tem no nosso organismo. Tá? Então, isso é bastante importante no planejamento racional de fármacos. Então, aqui fica, né? A gente encerra essa aula conhecendo essas reações, né? Ninguém vai precisar memorizar isso aqui para a gente consultar, obviamente. Então, eu tenho uma molécula que eu estou sintetizando, uma molécula nova, e já é importante que quando você estiver desenhando essa molécula, no design dela, imaginar quais seriam, né, os possíveis metabólitos, ou se ela pode ter um potencial para gerar um metabólito tóxico, então você vai evitar isso, obviamente. Então, fica aqui, a gente encerra essa segunda parte da aula de metabolização de fármacos.